Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Os filhos e as filhas de Deus digam amém. Graças a Deus. Diga comigo assim: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Graças a Deus pela presença dEle nas nossas vidas. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Antes, porém, eu quero dar uma breve explicação. Alguns de vocês estão aqui, que nos alegra muito e estarem aqui para ouvir a respeito das 13 razões para viver. É uma série de mensagens que vamos pregar a partir do próximo domingo, porque algumas pessoas anunciaram para hoje, as pessoas vieram, e nós cremos que esse é o propósito de Deus, é que essas pessoas estejam aqui. A nossa gratidão, mas hoje nós vamos ter a nossa ceia e já havíamos programado de que seria a partir do próximo domingo. Se os irmãos olharem nos seus anúncios e nos panfletos que nós distribuímos, está escrito dessa forma. Então, domingo que vem nós começamos a tratar especificamente desse assunto. 13 razões porque é um filme, é uma série apresentada pela Netflix, é a série mais vista pela moçada, né, principalmente. É uma série que tem alcançado o maior número de visualizações pela Netflix em todo o mundo e no Brasil também. Então, nós estamos dando uma resposta vinda do Senhor, cremos, para que alcance a vida das pessoas. Se você tiver um amigo, uma amiga, um jovem, ou você mesmo que é pai e queira ou mãe, ou trazer os seus filhos, venham, cremos que será uma grande bênção para a vida de todos nós. Lucas capítulo 22, verso 14 até o verso 24, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, partiu-lhes e deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava por fazer isto? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E agora nós vamos ler apenas o versículo 53, você não precisa ler, nesse capítulo mesmo, que diz assim: Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder e do poder das trevas. Eu já sou pastor há 37 anos. Desde que criei em Jesus, comecei a pregar o Evangelho, especialmente para os jovens e amigos com quem eu convivia. E desde então, eu
confesso que não consigo desistir de falar de Jesus para as pessoas e do amor de Deus para as pessoas. Isso porque eu observo na forma assim tão maravilhosa como Deus se relaciona conosco, como Deus vem ao nosso encontro, como Deus nos ama, como Deus está interessado não só nas demonstrações de amor, do cuidado conosco, mas acima de tudo, como Deus tem interesse em morar dentro de nós, para nos transformar, para fazer de nós pessoas absolutamente diferentes e novas. E é por isso que eu não desisto de pregar o Evangelho. Primeiro, porque à medida que vou conhecendo as coisas do Evangelho, eu vou sendo transformado, vou sendo mudado, vou tendo percepções novas na minha vida, na minha compreensão da realidade da vida. E em segundo lugar, eu não me canso de pregar o Evangelho por essa certeza que eu tenho no coração, de que à medida que as pessoas forem conhecendo a Deus, entendendo o que é Deus, crendo em Deus, a vida delas vão sendo transformadas também. Jesus, na sua pregação e no seu ensino, ele nunca desistiu daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental para a gente ter uma vida digna, para a gente ter uma vida bonita, saudável. Ele ensina que nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Ele ensina que nós somos chamados para viver de uma forma tão digna e tão bonita, que as pessoas comecem a perceber na nossa vida a vida de Jesus. Ele nos ensina que para isso, a gente precisa basicamente fazer duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E essas duas coisas é que nos levam a ir buscando a Deus cada vez mais. Porque há sempre no nosso coração uma reserva que tem a ver conosco, com a nossa própria vida, com a nossa própria pessoa, e por isso nós vamos sendo impedidos de amar a Deus e de amar ao próximo. No contexto da ceia, Jesus estava falando para os seus discípulos, e é nessa dinâmica do relacionamento de Deus com os seus filhos, de Jesus com os seus discípulos, que a gente vai percebendo o quão maravilhoso o nosso Deus é, o quão paciente Ele é, o quão amoroso Ele é. O ambiente no qual Ele estava falando era um ambiente de trevas. Ele mesmo diz isso, porque toda ceia, em algum momento, ele é um ambiente de trevas. É um ambiente difícil. As ceias são sempre tomadas debaixo de pressões. Sempre foi assim e sempre será assim. E nesta noite não será diferente. Haverá em algum momento aqui que você vai perceber que há trevas. O ensino de Jesus não era sobre um pedaço de pão, não era sobre o cálice. O cálice e o pedaço de pão são apenas símbolos. O que Jesus queria ensinar com esse pedaço de pão que ele partiu, é que ele queria que as pessoas entendessem que aqueles que têm a vida de Cristo no coração deles, eles deveriam receber, como ele mesmo diz, recebei a minha vida e reparti a minha vida uns com os outros. Repartam, dividam, compartilhem, doem, sirvam. Para Jesus, o pão e o cálice eram apenas símbolos. Símbolos para servir vida. Símbolos de servir graça. Esse momento da ceia é símbolo de servir com amor. É símbolo de servir por amor. Amor até o fim. Amor para sempre, perdoando, amando, esquecendo as coisas que para trás ficaram e olhando para frente com o coração cheio de esperança, com aquela certeza absoluta de que Jesus morreu, ressuscitou e agora habita no coração dos seus filhos.
E ele insiste em ensinar para os seus discípulos, 3 anos, ensinando sempre as mesmas coisas. Ele dizia para eles que eles seriam bem-aventurados se eles fossem humildes. Ele dizia: vocês vão ser felizes se vocês forem mansos, se vocês forem pacificadores, se vocês tiverem fome de justiça para os outros, não fome de direitos para si mesmo, de justiça a seu próprio favor. Ele dizia: vocês devem ser sal da terra, temperar o ambiente que vocês vivem, com graça, com amor, com a minha presença. Vocês devem andar na luz, viver na luz, ser luz, terem lucidez, terem sabedoria, serem pessoas sensatas, terem discernimentos claros da vida, compreensões claras. Vocês devem ser pessoas que busquem a paz. Vocês devem ser pessoas misericordiosas, cheias de compaixão, gente que chega e ilumina o ambiente por causa do amor que tem no coração. Vocês devem ser pessoas que facilitam a existência dos outros, que desembaraça os momentos mais difíceis da vida, que desembaraça os nós da existência de vocês e da existência dos outros por causa da vida de Cristo dentro de vocês. E ele diz: mas esse ambiente da ceia é um ambiente de trevas. E ele começa a dizer: então por isso vocês devem amar o inimigo. Os discípulos não entendiam, eles não compreendiam. Amar os inimigos. Quem eram os inimigos? Os inimigos eram os romanos. Os romanos que colocaram e dominaram a Judéia, e dominaram a Galileia, e dominaram a Israel. Colocavam as botas e o poder e a espada sobre aquele povo. E faziam coisas terríveis. Estupravam as crianças, meninas ainda. Centenas de cruzes eram colocadas nas estradas, com pessoas que os romanos consideravam marginais. Bastavam negar a adoração ao imperador romano para que alguns deles fossem condenados à cruz e eram pendurados a centenas naquelas estradas de pedestres, ao ponto de quem viajava de uma cidade para outra ter que se desviar, esperar ao lado que o vento ia soprar para não sentir o cheiro daquela carne apodrecida ao redor. E Jesus então diz: ame os romanos. Ame o inimigo. Ele não estava dizendo assim: se apaixonem pelos inimigos. Não era isso. Olha, tem um caso de amor com os inimigos de vocês. Não. Orem por eles, para que o coração deles se converta, para que eles mudem, para que eles tenham uma transformação na vida. Jesus acreditava e ensinava aos seus discípulos para que acreditassem que se ele fosse ao céu e voltasse e entrasse no coração de um homem, por mais cruel que ele fosse, por mais corrupto que ele fosse, por mais terrível que ele fosse, se Jesus entrasse no coração de alguém, eles seriam transformados. Por isso ele diz: orem pelo inimigo. Amar o inimigo não é se apaixonar por ele, mas é buscar a paz, é buscar a sanidade do inimigo, é buscar a cura do inimigo. Porque se na loucura daqueles romanos, se um deles ganhasse o mínimo de equilíbrio e de sanidade, eles teriam uma mudança no país deles. Não é uma questão de emoção. Amar o inimigo é uma questão de inteligência. Enfrentem o mal com o bem, ele ensinava. Vocês não precisam virar o diabo para destruir o diabo. Vocês não precisam virar um demônio para combater os demônios. Vocês não precisam ser trevas para enfrentar as trevas. Sejam luz e as trevas serão dissipadas. Isto que nós temos aqui são apenas símbolos. Doem-se, repartam, entregue,
a vida que vocês estão recebendo de mim. Entreguem. Ceia, Evangelho, Cristo. É isto, é essa simplicidade do Evangelho, de crer na pessoa de Jesus, de confiar e saber que Ele habita o nosso coração. O contexto era de trevas por isso, porque ali estavam os romanos matando, estuprando, e estava do outro lado os judeus, loucos, religiosos, nervosos, querendo matar Jesus. E ainda assim, Jesus se volta para os seus discípulos e os ensina e os mostra o caminho do receber dele e oferecer dele para o próximo. É nessa dinâmica do relacionamento de Jesus com os seus discípulos que a gente vai aprendendo a viver o Evangelho. Ele diz: a mão do traidor está comigo. E então começa a haver uma discussão entre os discípulos, mas quem seria? Quem seria o traidor? Um deles até sugere e fala para João: João, por que você que é tão amigo, por que você não fala com o mestre? Para saber quem é, vê se arranca essa confissão dele. E então começaram a indagar entre si quem seria entre eles o que iria trair. Isso está no verso 23. Mas no verso seguinte, no mesmo instante, portanto, eles suscitaram também entre si uma discussão. Qual deles seria o maior? Mas eles não entenderam. Eles não entendiam. Eles não entendiam que aquela ceia era uma demonstração de amor. Ele estava falando do amor que ele iria derramar por eles na cruz. Ele estava falando do evangelho que ele havia ensinado toda a vida. Vocês devem amar. Ele estava falando de uma realidade que eles deviam viver e experimentar, que é doarem-se uns para os outros, quer entregarem a vida deles ao próximo. E eles estavam preocupados ali em saber quem seria o traidor, preocupados em quem seria o maior. Eles não entendiam. Alguns deles provavelmente diziam: trair eu não vou, mas eu quero saber quem vai ser o maior aqui da turma. Quem é o traidor? Quem é maior? Chegou então aquele momento em que eles deveriam definir na visão deles quem seria o maior, porque se Jesus de fato iria morrer na cruz como ele afirmava, então um deles teria que assumir o comando. E Jesus então responde: aqui não será como no Palácio do Planalto, aqui não será como em Brasília, aqui não será como entre os políticos, aqui o maior é quem serve. Entre os filhos de Deus, entre aqueles que afirmam que creem em Jesus, é maior aquele que compartilha, é maior aquele que dá a vida, é maior aquele que se oferece. E essa é a primeira dinâmica que Jesus quer ensinar para eles. Eu vou dar a minha vida na cruz do Calvário, para que vocês deem a vida uns aos outros. Na sequência do texto, Jesus então diz assim, e esta é a terceira dinâmica, ele diz assim: Pedro, Satanás vai te peneirar. E Pedro, arrogante, se achando um crente, achando que era poderoso, sustentado no fato de que ele tinha uma certa influência sobre os demais discípulos, achando que ele podia, ele disse: Senhor, não precisa. Eu estou pronto para fazer qualquer coisa que o Senhor quiser para te defender. Joga no peito que eu mato. O Senhor não precisa orar por mim. Não se preocupe. A minha parte está garantida. Eu estou seguro. Jesus, obrigado pelas orações. Não precisa fazer oração por mim. Talvez alguns de nós estejamos muito seguros. Talvez alguns de nós não queiramos que o Senhor interceda por nós.
Alguns de nós nos achamos tão seguros que não precisamos da intervenção de Deus na nossa vida. Não precisamos da ação de Deus na nossa direção. Talvez alguns de nós, baseados na nossa frequência numa igreja, ou baseado na nossa religiosidade, ou baseado na nossa segurança por saber alguns textos da Bíblia, ou baseados porque a gente sabe esse jeito dos evangélicos cantarem e falarem, ou baseado nessas coisas religiosas, a gente esteja tão seguro que a nossa relação com Deus é assim: não preciso de Jesus, basta a minha religiosidade. Então Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Imagine, irmãos e irmãs, um galo ia ser o sinal. Um galo ia ser o aviso. O galo ia ser o sinal do pecado de Pedro. O galo ia ser o sinal da traição de Pedro. Eu não sei qual é o bicho que Deus tem que mostrar para você, para que você entenda que você precisa dele, que você não é suficientemente capaz de levar a sua vida sozinho. A quarta dinâmica que Jesus apresenta aqui neste ambiente da ceia, ele diz assim para os discípulos: vocês se lembram quando eu mandei vocês saírem por aí anunciando o meu nome, anunciando o reino de Deus? Eu pedi para que vocês vendessem as roupas de vocês e que vocês fossem sem nada. Agora chegou a hora de vender novamente. E vocês devem vender as roupas de vocês e comprarem uma espada. Porque quando vocês comprarem uma espada, e quando vierem aqueles que vão me prender, vocês devem depositar a espada nos pés dele e entregarem tudo. A ceia foi num ambiente de violência, como eu descrevi anteriormente. Ninguém aceitava a proposta de Jesus. Ninguém queria amar. Todos estavam muito estimulados para serem pessoas agressivas e violentas. Eles esperavam um Cristo, um Messias poderoso, esmagador. Eles esperavam que viesse alguém que arrancasse o povo de Israel da mão dos romanos. E para isso havia grupos naquele momento, reunidos ali em Jerusalém ou em Judá, que queriam guerrilheiros, que eram guerrilheiros, zelotes, sicários. Violência na visão deles deveria haver em nome de Deus, pela causa de Deus, como acontece outro. Aí Jesus vem e diz assim: agora vocês vão vender aquilo que vocês têm e comprem uma espada. E quando os nossos inimigos vierem nos prender, vocês devem colocar essa espada nas mãos dele e deixar aos pés deles. Eles ficaram empolgados. Eles estavam tão impressionados com a violência e queriam tanto, que tinham sangue e queriam matar e desejavam matar o inimigo, que eles pensaram: Jesus mudou a proposta dele. Jesus mudou a teologia dele. Jesus mudou a doutrina. Agora é de novo, dente por dente, olho por olho. E eles foram e venderam o que tinham e voltaram para Jesus e apresentaram para Jesus não uma espada, mas 2. E Jesus olha para eles e diz assim: basta, chega. Vocês não foram chamados para ser o povo da espada, para matar. Vocês foram chamados para repartir a vida. O verso 50 diz novamente que Pedro então puxou a espada e cortou a orelha
de um soldado. Tinham acabado de comer a ceia. Eles não entendiam o que era aquele pão, o que era repartir. Eles não compreendiam. Eles não percebiam. Eles estavam preocupados quem era o maior. Eles estavam preocupados com eles mesmos. Eles estavam preocupados com a sua própria vida. A quarta dinâmica é quando Jesus vai para o monte orar. Os convida para a oração. E a oração para eles não tinha o menor sentido. Eles eram pessoas voltadas para o externo. Eles eram pessoas voltadas para o exterior, para o lado de fora, para a performance, para a apresentação, para o show. Era um chamado para oração. Eles estavam voltados para aquelas coisas que tinham a ver com o externo. Agora não era uma marcha para Jesus, não era algo que ia aparecer, não era algo que iria ser visto. O chamado de Jesus agora era ir para um lugar onde ele pudesse falar da sua intimidade, da sua vida, do seu interior, do seu coração, da sua alma, das suas emoções. Não era para os outros, era para Deus, era uma conversa entre ele e Deus. As pessoas, por causa dessa preocupação com o externo e com o exterior, raramente fecham a porta do quarto e conversam com Deus e falam da sua dor, da sua alma, da sua aflição, do seu conflito. Os discípulos não quiseram. E a Bíblia diz que eles foram e eles dormiram. Dormiram mais uma vez. E a sexta dinâmica para a gente encerrar. Agora está Pedro ali, se lembrando do que acontecia com Jesus. Jesus é preso, Jesus cura o soldado e em seguida ele é preso. E a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. A realidade é que tem muita gente, muitas pessoas estão presentes em muitas reuniões da igreja. Não só dessa, mas das igrejas evangélicas no nosso país. Há muita gente seguindo Jesus de longe. Há muita gente que acha que, como já afirmei, que pelo fato de ter uma prática religiosa, ela já tem Cristo no coração. Elas não sabem quem é Jesus. Elas não conhecem Jesus. Elas nunca tiveram um momento para dizer: vem, Senhor Jesus, e entra no meu coração. Tem misericórdia de mim e entra na minha vida. Elas vão vivendo, vão andando, caminhando, perdidos. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. E ele foi andando e chegou em Jerusalém, já era noite, já estava um pouco frio. Aí havia ali algumas pessoas, acenderam uma fogueira, e aquelas pessoas se reuniram. Eram pessoas que sabiam a respeito de Jesus, mas não o conheciam, não tinham intimidade com ele, não sabia quem ele era. Nem os próprios discípulos acreditavam que ele era Jesus, o Cristo, aquele que haveria de morrer, ressuscitar, ir ao Pai, voltar, morar no coração deles. E ali estão aquelas pessoas conversando e falando a respeito de alguém que havia sido preso, que era o Messias, aquele que curava, aquele que ensinava. Eles estavam comentando isso, prenderam, e as coisas estão ficando complicadas, porque prenderam Jesus, e agora o colocaram lá no fundo, e estão chamando Caifás, estão chamando o Império Romano todo vai estar aqui, o sacerdote, Pilatos, Herodes, vão fazer um julgamento dele, a coisa está feia para o lado dele, e Pedro ali sentado, ouvindo aquela conversa. Então Pedro começa a
perceber que aquela situação era uma situação muito grave. O império estava sendo mobilizado por causa daquele homem, e ele seria julgado e colocado na cruz, ele iria de fato morrer. E ele então, no meio daquela conversa, aparece uma mocinha, uma criada, e ao perceber e ver Pedro, diz assim: você é um deles, Pedro. Ou melhor, você é um deles. E Pedro: não, eu não sou. Mas aí vem um segundo. Olha para ele e diz: você faz parte daquela turma, daqueles que acompanhavam e seguiam a Jesus. E ele diz assim: eu não o conheço, diz Pedro. E finalmente vem um terceiro e diz: você com certeza é um deles, até o teu jeito de falar é deles. Você é galileu, fala como galileu. Você tem gíria, você tem esse jeito de crente. Você é um deles. E Pedro nega mais uma vez, e o galo canta. Quem sabe o galo está cantando hoje, para te lembrar que Jesus Cristo é o Senhor, deu a vida na cruz, morreu para entrar e morar dentro do seu coração. A minha conclusão pessoal é que participar da ceia renova a minha vida. Primeiro porque, a começar em mim e no convívio com as pessoas, eu percebo que todos nós somos traidores e carecemos da glória de Deus. Você estranhou? Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos nós, em algum momento na nossa vida, temos que ter essa consciência dos nossos limites, que nós somos pecadores. Precisamos ter esse discernimento vindo de Deus, para mostrar quem nós somos. Que não basta a gente ter uma boa atitude moral, que isso não é o suficiente, que a gente precisa recebê-lo e tê-lo na vida, para que a gente tenha coragem de fazer as coisas que Ele nos ensinou a fazer, para que a gente creia nos conteúdos que Ele diz que a gente deve viver. Quando a gente diz e afirma que crê em Jesus, quando a gente diz que tem a vida dele dentro de nós, nós devemos crer nas implicações que existem em repartir esta vida de Jesus com os outros. Nós afirmamos que somos de Cristo, nós afirmamos que somos do Evangelho, mas numa grande parte da nossa vida, nós negamos que somos dele. Nesta noite eu quero te convidar para que você venha para Ele, para que você ouça, não apenas com seus ouvidos, os ensinos que Ele tem te dado ao longo da vida. Quero te convidar para que você compartilhe a vida de Deus, a vida de Cristo. Quero te convidar para que você faça com que Ele venha para dentro do seu coração e mude a sua vida. E você se transforme numa pessoa nova, amável, bondosa, amorosa, que vive debaixo do perdão, da graça de Deus e de quem é Deus. Eu quero te convidar para você ver um vídeo que a gente vai te mostrar agora.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด